Se você quer em sua vida só paz, muitas doçuras seu nome em cartaz, e fica irritado se o açúcar demora, você chora, implora, resiste, né? Se fere a minha existência, eu serei resistência. Que frase mais estúpida, estúpida, desprovida de inteligência profunda. Acho que uma bela palavra para reduzir toda a filosofia oriental, a filosofia não dualista, o Tao Te Ching, o Bhagavad Gita, o budismo, hinduísmo, é a não resistência. Né? Tem até as artes marciais orientais, são de não resistência. Né? O judô, eu acho que é assim, ele absorve o golpe do oponente. Porque se houver resistência, você se transforma numa parede e vai doer. Os golpes que a vida te dá vai doer. Mas não vai doer em você o golpe. Parece o quê, né? Resistência e golpe no mesmo vídeo, hein? Mas, tipo, é a tua resistência que faz doer. Não são os golpes que a vida dá. Não há nenhum golpe acontecendo. A vida está acontecendo, não golpes. Não há nenhum golpe acontecendo contra você. Você faz parte de um fluxo. Você, eu, fazemos parte de um fluxo de vida acontecendo. Não é nada pessoal. As coisas seguem acontecendo. A gente precisa se embriagar de vida. A gente precisa beber desta fonte divina e entrar nesse fluxo. Porque você já viu um bêbado caindo? Eles caem, não se machucam. É assim que a gente tem que viver, caindo sem se machucar, fluindo junto com a vida, tropeçando, altos e baixos. É uma maré, são ondas do mar, da vida, do oceano da vida. Nós somos apenas ondas, né? E a gente aprende muito rápido a se fechar, a ficar com medo das coisas da vida, porque elas estão sempre fluindo. E este fluir significa bagunça, né? Tem até uma música minha, Papos Além. Na canção Papos Além, eu falo sobre isso. A vida é mudança, é fazer bagunça. E a vida não pede permissão para mudar, ela muda. Se você resiste, você cria sofrimento. Se você se entrega a esta mudança, como uma bandeira ao vento, então é só a vida acontecendo. Afinal de contas, que vida era essa que acontecia antes de eu nascer? Por que a vida deveria ser diferente enquanto eu existo? Eu existo fazendo parte disso tudo. As coisas não têm que ser como eu quero que elas sejam. Se você querer que as coisas sejam de uma determinada forma, que elas não são, isso é resistência, isso é sofrimento. Eu sei que tem livros que ensinam isso, de você querer as coisas como você quer. A maioria dos leitores sofre. Lendo esses livros, você sente o sofrimento dessas regras, desses ensinamentos, de ficar pensando para as coisas acontecerem. Bom, isso realmente acontece porque faz parte da ventania do mundo, a nossa mente, os nossos desejos. Mas dentro desta bagunça toda, é interessante a gente saber quem a gente é na fila do pão. É como aquela história do mendigo que eu contei no vídeo anterior. O mendigo está perdido, ele não sabe para onde vai a rua. Mas ele também não precisa saber, porque ele está sempre em casa. Você não precisa indicar para que lado a vida precisa andar. Ela está andando e você está contido dentro da vida. Ande com ela.
esteja atento. Isso faz toda a diferença. Você pode querer coisas, mas você tem que entender a natureza deste querer, a sua natureza, a natureza da vida que acontece. Então, este querer, ele se torna parte da dança. Tem muitos mistérios por trás desse nosso querer. Realmente, vale a pena meditar. Entender de onde vem o querer, porque quando a gente quer coisas, né? A gente quer um mundo comunista, o mundo capitalista, o mundo anarcocapitalista. A gente quer as coisas. Este querer pode transformar todas as outras pessoas que não querem em inimigas. Então elas darão golpes em você. Que palavrinha interessante no meandro político, né? Que coisa, né? Mas então, você vai estar sempre brigando com o mundo. E é claro que isso vai ser tenso. Você vai ficar tenso. E tudo vai doer, tudo vai machucar. Pode passar a vida inteira, as coisas que você quer não vão acontecer. Aí você diz, mas eu estou deixando para os meus filhos. Você não sabe. É uma viagem da tua mente. Então você sofre. Talvez em silêncio, lá no fundo. Mas é claro, né, o mundo da política é um mundo de briguentos, né? No entanto, eles brigam depois que sua carteira, seu bolso está muito recheado. Aí você pode brigar e dizer, olha, eu estou brigando pela sua liberdade. Mas eu estou assegurado, muito bem assegurado. Pelo menos é assim aqui nesse país, né? Uma pessoa que entra para o sistema político já perdeu 50% de caráter e o resto é duvidoso. Infelizmente, todo mundo sabe que o sistema existe para você se dar bem. Também tem isso, né? Você não resiste ao sistema, você entra dentro dele e parece que você está bem, seguro. Mas aqui o nosso papo é de resistência à vida, ao coração. Quando você entra no sistema político, você mergulha no sistema mental, no sistema do ego. Meu amigo, ali dentro da política são egos, um contra o outro. E quando eles caem, quando eles tomam os golpes, machuca, né? E então eles reagem, machucando também. Isso não tem fim. Então, se você diz que isso é se dar bem, bom, você perdeu a vida. Perdeu mais uma vez a possibilidade de entender os mistérios que acontecem dentro de você para além, muito além, deste ego simplório que busca poder. Buscar poder é resistência à vida. Vai chegar o dia que a fome de poder, a fome de poder vai ser interpretada como um transtorno psicológico. E todos esses políticos serão considerados completamente malucos, de verdade, doentis. E esta nossa civilização vai ser interpretada como bastante transtornada. Se o mundo é feito de pessoas que resistem bravamente, então o mundo é feito de lutas e de dor, de sofrimento, de batalhas. Então fica difícil meditar. Fica difícil entrar nessa vibe, zen, stress. Fica difícil ouvir um vídeo desses até o fim, porque pode ser que até o fim, antes mesmo que esse vídeo acabe, você pode receber um golpe da vida. Você baixou as armas, baixou a guarda. Veja só, você entrou no mundo sereno, da calmaria do coração. Foi um erro, veio a vida e pá! Mas a sabedoria oriental, lembre-se do judô. O judô absorve os golpes, né? Ele absorve a energia que é liberada pelo oponente. A vida vai continuar acontecendo. Vai vir uma onda, uma tsunami para cima de você. E você se entrega. Você já viu como as coisas que boiam na praia reagem com as ondas? Elas boiam.
e nada acontece. Não resistência é um aprendizado, é uma arte na vida, não é uma ciência. Assim que esse vídeo acabar, você não vai saber fazer. Você tem que saber fazer praticando a não resistência. Deixar fluir, deixar acontecer. É a essência de toda a cultura Zen. Tem outros links aqui sobre cultura Zen explicado de maneira mais progressiva. Tem e-books e também o nosso bate-papo, Papos Além. Inclusive, eu sou artista, eu posso ir na sua cidade, levar no nosso show, os nossos programas educativos, nas escolas, enfim. A Mantra Cultural oferece um leque bastante grande de atividades artísticas, educativas e terapêuticas, tudo dentro dessa vibe de cultura Zen. Então, quando você não resiste, aos poucos, você vai compreendendo um outro aspecto seu que talvez você ainda não conheça. Um outro aspecto da sua mente que é capaz de não resistir. Tem uma parte sua, em algum ponto do seu misterioso ser, da sua alma infinita, que não resiste à vida. Deixa a vida acontecer. O insulto vem, ele passa. Ele não fica. Existe uma parte de você que não é uma parede, que é como um oceano. Deixa passar, deixa fluir, tipo um rio, né? Você talvez não assimile que isso seja capaz, né? Observe. Se é difícil a gente observar a nós mesmos, a gente pode observar as pessoas. É um bom começo. É um ótimo treinamento, na verdade. Porque as pessoas são o nosso espelho. Futuramente, observando as pessoas, logo vai ver que estamos nos observando. Mas, enfim, você observa as pessoas, o padrão do comportamento delas, da resistência delas, né? As reclamações, a interpretação da realidade conforme as ideias daquela pessoa fazem ela sofrer automaticamente. E é claro que isso acontece com a gente também. O nosso sofrimento é um padrão mental resistindo às coisas como elas são. A gente vive a vida como egos, como bolhas de sabão que se transformam em bolhas de aço, que querem resistir aos impactos. Mas se a gente permitir que a nossa natureza, bolha de sabão, dunas de algodão, fique acontecendo naturalmente, sem resistência, mesmo se estourar, mesmo se dissipar no céu, esse azul do céu, essa vastidão vai acontecer para a gente e vai ser uma bênção. Agora, se a gente resistir, se a nossa duna de algodão, se a nossa nuvem de existência se transforma numa nuvem de gás denso, rígido, então isso não é nem nuvem, não é nem nada, está separado da vida. É claro que vai sofrer em si mesmo. Tente desligar a mente por alguns segundos. Em silêncio, desligue a mente dos seus próprios pensamentos. Os seus pensamentos são a resistência automática da sua mente, né? Caso isso seja difícil, assista ao feed do seu celular, da sua rede social e deixe aquela notícia, aquele personagem que te irrita, deixa ele à vontade. Não resista mais. Não queira mais mudar o mundo, o cenário. Pelo menos por um segundo, faça esse teste. Ou observe o gato. O gato se lambe, deita, dorme. Não importa em que situação esteja o mundo. As árvores também não se importam. Nada ao nosso redor se importa. Só a sua mente se importa. Será que
que todo mundo está errado e a sua mente está certa. Aos poucos, vá treinando essa não resistência e descobrindo dentro de você a sua parte gato, árvore. Esta sua parte, gato, árvore, vida, é a dimensão que a gente chama coração, carinhosamente, poeticamente. A sua mente vai deixar de existir? Não. E também se deixar, tanto melhor. Mas ela não vai, né? Conhecer o seu lado coração não vai te deixar completamente maluco e desnorteado e perdido. Lembre-se do mendigo. Ele mora na casa muito engraçada, sem teto e sem nada. E você também mora. Na vida, no universo, em qualquer lugar, estejam as coisas como estiverem. Mas ainda assim, a mente constrói ruas e avenidas que levam a destinos, a desejos, a metas, a realizações. E tudo bem, desejos. Você vai saber desejar e usufruir dessas brincadeiras de desejos somente quando você conseguir assimilar a natureza do coração. Senão você vai estar sempre perdido e sofrendo. O destino do ser humano é interior. A alma, o paraíso, é coração. Não existe nenhuma rua que a mente pode construir que vai levar para a felicidade, para a realização. Quando você vive nessa vibe, e para viver nessa vibe você medita, pratica meditação, aprende cultura zen a princípio, se inspira, mas toda a inspiração de cultura zen, toda a poesia da cultura zen, ela vai te empurrando para dentro do teu coração. E quando você está nessa vibe, o mundo e as coisas absurdas que acontecem não vão mais te fazer sofrer. Vão te fazer rir, celebrar, curtir, agradecer. Absorva todas as energias que acontecem ao seu redor. Tem alguns ensinamentos que dizem o contrário. Saia do ambiente ruim. Não absorva energias ruins. Mas em meditação, em cultura zen, o ensinamento é ao contrário. Absorva. Absorva tudo que é ruim. Porque quando essas coisas ruins passam pela mente livremente e chegam ao coração, o coração tem tal magia que ele transforma essas energias. Então você faz que nem uma árvore. Respira o carbônico e solta o oxigênio. Você tem que se entender como parte da vida. E como parte da vida, você faz esse fluxo também acontecer. Mas você precisa entender esse mecanismo, estar consciente dele. Não estar consciente disso automaticamente cria resistência, cria medo. O mundo parece um inimigo, porque você não percebeu que você tem essa capacidade natural, tem esse coração. Isso são coisas tão absurdas e tão simples, que somente chegando até o fim do vídeo desses, para talvez se tornar consciente de uma... É um grande mistério mesmo. E faz toda a diferença. Porque você vê que o mundo é feito de pessoas que estão sempre resistindo e brigando, e você começa a entender que essas pessoas são realmente ignorantes, estúpidas. Só que elas têm um tamanho rei na barriga, e elas vendem a ideia de que a solução realmente é aquela externa, política, ideológica. É óbvio que são pessoas que não fazem ideia da sua verdadeira natureza. Eu não sei quantas pessoas vão assistir esses vídeos que eu estou postando, mas enfim, este é o meu coração filtrando o gás carbônico. Até o próximo vídeo.